Olá, alunos! Estamos aqui juntos mais um dia para a aula de Geografia. Antes de começarmos, deveremos observar as seguintes informações. O registro da frequência do Classroom mudou. Ele deve ser observado no link número 1, como atividade obrigatória. Faça a atividade, execute-a com atenção e, a partir desse momento, atividade enviada. Ok, sua presença está garantida. Para dar início à nossa aula, o meu nome é Joyce e vamos falar hoje sobre alguns modos de vida da África subsaariana. Quais são os nossos objetivos hoje? Os nossos objetivos são fixar a regionalização africana de maneira mais específica, como vemos já em aulas anteriores, conhecer algumas paisagens referentes a essa África subsaariana, identificar algumas características básicas para que a gente tenha uma noção do modo de convívio das pessoas e conhecer algumas coisas importantes, alguns itens importantes que refletem a economia dessa região africana. Revisando das aulas anteriores, nós temos tomado por base aquela regionalização africana baseada na tipologia da identificação humana. Então, nós vamos ter duas Áfricas. Nós vamos ter uma África concentrada ao norte, na região bem do deserto do Saara, África do Norte, ou como nós mencionamos na aula anterior, também usualmente falando a África Mediterrânea, e a parte sul, em que pega a maior parte da África, como sendo a África subsaariana, que vem esse nome denotando uma posição abaixo do deserto do Saara, que nós comentamos que pode ser derivado do nome Saara ou não. Bom, dentro dessa característica, nós vemos que existe esta divisão desigual. Não significa errada, apenas ela é usada a partir do deserto do Saara. No nosso mapinha, também temos destacado a região do Sahel, que nós já mencionamos em aulas anteriores ali. Bom, dentro dessa África subsaariana, quais seriam as características gerais? Nós teríamos como características gerais o volume de países. Na África, no total, teríamos 54 países, mais de 40 só na África subsaariana. Temos uma questão ligada muito ao berço da humanidade. Esse berço da humanidade é porque foram encontrados vestígios dos mais antigos da existência do ser humano. Essa existência do ser humano ali não pode ser garantida, porque o encontro de fósseis é muito ligado à preservação. E no continente africano, a questão climática auxilia nesse quesito preservação. Mas, a partir do pressuposto que encontramos ali esses fósseis, identificamos como sendo uma das considerações a levar em conta para dizer que é berço da humanidade. Temos uma grande variedade de etnias, então temos várias tribos, o que não poderia ser diferente, já que é um continente gigante e muito antigo. Temos uma, infelizmente, dependência de outros países. Isso vem da questão da colonização, porque a partir principalmente das grandes navegações, se viu o potencial desse continente. Então, a partir desse momento, se assegurou uma questão de dominação, o que hoje ainda, infelizmente, resulta numa dependência desses países em relação a estrangeiros. E, por consequência, temos uma dependência também da produção e da tecnologia para a execução, comercialização e transformação de produtos. Observando as questões históricas, porque literalmente identificamos como berço da humanidade, temos que puxar um pouquinho desde quando se tem a noção de povos habitando em volume no território africano. Aqui nós temos um exemplo bem interessante de uma estrutura bem similar àquela que nós já falamos, dos berberes, que principalmente usam, e tuaregues, que usam construções à base de pedras intercaladas com palha, aqui um exemplo, e este castelo, essa mesquita, hoje utilizada como mesquita, inicialmente castelo, fica na região de Mali e é mais ou menos do século XVI ou XVII. Dentro dessas questões históricas, a gente pode buscar situações que identificam a época histórica. Então, dentro daquele castelo, se identifica séculos 13, 14, até 15. E via-se muito a presença, então, daqueles povos nômades que a gente já mencionou.
Esses povos nômades auxiliaram muito nessa distribuição e organização do território. E isso fez com que houvessem muitos templos erguidos durante todo aquele espaço, em todo aquele percurso, e eles hoje são considerados patrimônio da humanidade. Dentro dessa categorização, a gente deve observar muito a questão do relevo, porque logicamente auxilia ou prejudica, dificulta o transporte de pessoas, o transporte de mercadorias. Então, dentro do território africano, a gente percebe, já mencionado em aulas anteriores, que é um território desgastado. Temos alguns pontos, destacamos aqui o Monte Kilimanjaro, com mais de 5.000 metros, mas a maioria da topografia, da altitude no território africano é menos do que 1.000 ou até 1.000 metros. Então, isso facilitou a distribuição de pessoas. Olhando aqui no mapinha, a gente percebe exatamente isso. Percebe que há uma facilidade de distribuir pessoas, principalmente na região norte e central. Já na região sul, posteriormente, também foi ocupado, porque é uma região de trânsito, principalmente mercantil, no quesito aquático. Então, a África como um todo, ela sempre teve esse potencial de ser muito ocupada e de tempos remotos, obviamente. Aqui nós temos mais algumas características do território africano que destacam-se em detrimento do tamanho. Primeiro, 600 línguas. 600 línguas faladas porque devem ter existido muito mais tribos que a gente nem consegue ter noção exata da sua localização e potencialmente quantidade de pessoas. Mas além desses 600 idiomas considerados nativos, logicamente temos a influência dos países colonizadores. Então nós vamos ter principalmente o português, francês e o inglês. Estes idiomas, obviamente, se distribuem de acordo com o grau de dominação desses países. Não podemos esquecer também, fazer um resgate das nossas aulas anteriores, o clima da África subsaariana tem uma variedade muito grande, mas uma dominância principalmente da área tropical, ligando principalmente a questão do Equador, que dá ao território africano, principalmente na região central, uma umidade muito satisfatória. Então, terrenos férteis bem naquela área onde existe uma planificação maior, o que ajudou, logicamente, a uma distribuição por todo o território. Também, graças a essa distribuição pelo território, é que nós temos, logicamente, um link a fazer com essas 600 línguas, porque a maneira que foram se distribuindo, eles foram conseguindo desenvolver várias identificações culturais, várias identificações sociais, bem como várias dinâmicas diferenciadas de vida. Aqui, mais uma observação a ser feita, que é a questão da colonização. Infelizmente ou felizmente, a gente pode fazer uma parte meio termo de cada uma dessas situações. Nós vamos ter, durante um período histórico bem recente, uma colonização europeia. Logicamente, a Europa viu no continente africano muita riqueza mineral e de população. Isso, logicamente, atraiu a colonização europeia. Aqui nós temos alguns países e como é que eles se dividiram no território africano no que diz respeito a posses. Então, eles identificaram regiões como sendo suas posses. Até muitos apelidam este momento de transformação do continente africano em uma terminologia que é de colcha de retalhos. Infelizmente, isso foi dado de acordo com o potencial e o poder desses países. Então, a gente, literalmente, ao invés de obedecer uma tradição, uma organização daquelas tribos, daquelas aldeias, e fazer dessas tribos e dessas aldeias os países, o que a gente percebe é que o povo europeu invadiu o território africano, fez essa divisão e a partir desta divisão é que se concretizou as fronteiras destes países, o que gera um dos principais problemas no território africano, que é a má organização política gerando conflitos civis
entre as pessoas, porque não existe uma adequação das fronteiras com a identificação cultural e étnica de cada lugar. Para que a gente tenha uma noção mais específica e dar uma pausadinha no nosso conteúdo, vamos fazer um exercício. Nesse exercício nós temos que marcar verdadeiro ou falso. Então vamos observar as frases e vamos fazer o exercício na sequência. A letra A identifica-se como: será que são 600 línguas faladas na África subsaariana, além do português, francês e o inglês? Letra B. Foram encontradas evidências colhidas no período paleolítico que constataram a existência do homem no período paleolítico? Letra C. Não é dependente da produção e exportação de bens primários, nem de produtos agropecuários e nem de extrativismo mineral e vegetal? E a letra D. Existe uma grande diversidade étnica, cultural e linguística, além de religiosa. Vamos lá, alunos, façam a atividade.
Então agora, alunos, vamos fazer a execução da atividade para ver se vocês literalmente apontaram as frases corretas e incorretas. Olhando a nossa alternativa A, literalmente verdadeira. Sim, existem mais de 600 línguas e nós temos também existência do francês, do inglês e do português. Letra B, também verdadeira. Ok, foram encontradas evidências e essas evidências comprovam, como a gente já disse, por uma questão climática, a preservação de fósseis e do homem pré-histórico naquela região. Letra C, não é dependente da produção e exportação de bens? Geralmente a gente deve observar que, já falado anteriormente, infelizmente isso não ocorre. O que ocorre é sim uma dependência e a gente ainda percebe, por mais que na África subsaariana, na sequência, a gente vai ver que é uma África um pouco mais industrializada, ela ainda tem dependência dessa tecnologia externa e, por consequência, na produção, retirada e transformação de produtos primários. E letra D, também verdadeira. Existe sim uma grande diversidade étnica, cultural, linguística e religiosa. Com certeza vocês acertaram. Entrando um pouquinho mais adiante nessa questão econômica, vamos observar o setor primário. Dentro do setor primário, é um setor literalmente de retirada das benfeitorias da natureza diretamente, nós identificamos no território africano na parte subsaariana, diferentemente do que nós falamos anteriormente, das outras áreas africanas, de uma agricultura voltada para a exportação. Nesse ponto, nós podemos fazer um link com o Brasil. O Brasil também tem uma atividade agrícola baseada também em produtos para exportação. Então, é muito parecida. Como é muito parecida, utiliza-se muito do sistema chamado plantation, em que você tem grandes áreas monocultoras, ou seja, de uma produção só, de uma cultura só, distribuídas em uma grande área que, logicamente, é detentora de uma pessoa só. Nesse sistema, infelizmente, há um desgaste do solo, porque você só usa um tipo de cultura por um tempo muito longo. E também, como nós podemos ver na imagem aqui, ó, é uma imagem que reflete a metodologia do trabalho africano. A metodologia do trabalho africano, também muito semelhante à do Brasil, ela é muitas vezes ligada a técnicas rudimentares. Poucas máquinas, mas uma maior mão de obra. Isso gera, logicamente, duas situações distintas. Situação distinta 1, você tem muitas pessoas empregadas, mas, infelizmente, você tem pouca mecanização. E esta mecanização, muitas vezes, ela pode ser a base de uma produção menor, o que pode gerar menos lucratividade. Essa quantidade também é vista dentro dos minérios. Os minérios, ainda no setor primário, muito rica a África mas também vem com essa situação de precariedade. Esta precariedade vai da forma como é extraída esses minérios. No mar, logicamente, as plataformas de petróleo utilizam a tecnologia estrangeira, principalmente, uma delas a Petrobras, e na região interna nós temos exploração de minas, onde você encontra as jazidas e a partir das jazidas encontradas, você identifica as minas. Nestas minas você vai ter uma exploração. Esta exploração ainda muito baseada em metodologias milenares até. E isso faz com que as pessoas não tenham controle, não tenham estrutura de prevenção de acidentes e gerem muitos problemas em termos de duração até do trabalhador enquanto ativo. A situação visível a partir dos minérios, uma delas é esta aqui. Então essa foto eu acho bem interessante. Por quê? Porque os minérios, eles refletem situações ligadas muito ao histórico de todos nós. Então, extração de minas de ouro, platina, prata, isso sugere uma atração muito grande. Então, essa propaganda, ela vai fazer com que as pessoas sejam atraídas para aquele lugar. E esta atração vai gerar uma invasão, literalmente, de muitas pessoas em uma determinada região. Nós percebemos que, naturalmente, não se faz uma organização anterior das cidades. As pessoas vão chegando e a cidade vai sendo organizada.
E isso, quando você tem um volume muito grande, fica muito difícil. Então aqui nós temos essa situação. Nós temos uma situação de uma área mais antiga, um pouco mais organizada, e aqui à esquerda, uma área bem desorganizada no quesito urbanização. Isso reflete uma das características das cidades africanas, que foi principalmente a partir da década de 50. No setor secundário, que é o setor de transformação, geralmente nas partes mais periféricas aos centros urbanos, nós vamos ter, logicamente, uma influência muito grande do sistema que foi matriz de todo o território africano. Então a gente percebe já, desde aquele momento dos fósseis, uma pré-industrialização ligada à indústria têxtil, mas hoje nós percebemos também forte a questão de bebidas, além de metalurgia, siderurgia e eletroeletrônicos. Claro que mais baseado nessa África chamada subsaariana. Na parte norte, uma concentração maior do turismo. Nessa situação de industrialização, aproveitando a mão de obra, espaço e riqueza mineral, a China vem crescendo de maneira bem efetiva, como já foi falado em aulas anteriores. No setor terciário, não poderia ser diferente, graças a essa estrutura geológica da sua topografia, graças à estrutura da quantidade de etnias, modos de vida, diferentes maneiras de se habitar o território africano, o turismo vem ganhando destaque. Dentro dessa situação do destaque, eu puxei duas áreas para que vocês vejam. Uma delas é Cabo Verde, que fica bem no extremo sul da África do Sul, é uma cidade belíssima, com vários pontos naturais e urbanos para serem vistos, além de parques no Quênia, que também traduzem aquela sistemática que muitas vezes a gente lembra do continente africano, a questão de ver animais de grande porte, distribuídos pela região, aproveitando da savana e do estepe. Na foto que nós temos no slide, nós temos uma foto mostrando a região de Luanda, em Angola. Veja que muitas vezes, e isso é uma das coisas que desde a nossa primeira aulinha eu tento fazer com que vocês observem, a imagem é bem diferente daquela que a gente tem gravada em nossa memória de um deserto. Então você tem áreas urbanizadas, áreas bem ocupadas, de maneira organizada ou não, dependendo de como é a infraestrutura política e econômica local. Mais uma atividadezinha para a gente fechar mais este bloco, nós vamos agora marcar a alternativa correta sobre a economia da parte sul deste continente, da África subsaariana. Letra A. Vamos analisar como sendo verdadeira ou falsa e vamos marcar. Apresenta uma forte economia na indústria, é o principal item desta primeira frase. Segunda frase, o turismo é uma fonte geradora de empregos? Letra C, o setor primário existem muitas lavouras policultoras, ou seja, muitos tipos de cultura? Na letra D, poucos minérios são encontrados na África subsaariana? E aí, leiam as frases com mais atenção e mais especificidade e a gente volta já já.
Então vamos lá, alunos, vamos observar como é que vocês executaram essa atividade. Então devemos marcar a letra B. Por que não devemos marcar a letra A? Porque nós temos uma boa infraestrutura? Não, existe uma dependência ainda. Então a gente não pode afirmar que existe uma boa infraestrutura. Até existem lugares com infraestrutura, mas boa é muito difícil de avaliarmos. Letra C, existem muitas situações de lavoura policultoras? Não, a gente frisou que existe uma dominância de monoculturas. Quando tem uma plantação, é um tipo de cultura só. Poucos minérios? Não, a África é recheada de minérios. Então, na verdade, você tem muitas minas, muitas jazidas, não só desses elementos, carvão, petróleo, ouro e diamante, como outros também. Adiantando um pouquinho a questão urbana, vamos puxar, a gente já falou, que existem muitas cidades no continente africano. Aqui uma outra imagem mostrando a região da África do Sul e como é intensamente repleta de prédios, casas e distribuídas. Veja que esta distribuição aqui, ela gera uma observação de regularidade. Quando uma cidade se apresenta assim, é porque normalmente ela é mais antiga, ela passou por vários momentos de adequação e organização. Mas a ONU prevê para essa questão urbana da África um aumento bem acentuado. Até 2030, estima-se que 83% da população africana esteja já no ambiente urbano, o que vem acontecendo em todos os continentes. Cada continente foi se adequando a esta urbanização em períodos diferentes. E isso faz com que a gente identifique não um desenvolvimento, mas sim um tempo para cada um ir se adequando a esse novo momento. É claro que isso vem de um intenso êxodo rural, nós temos uma grande massa da população africana morando no campo e migrando para a cidade, atraído por esta influência estrangeira, pela mecanização e todos os itens que atraem as pessoas e, logicamente, chegando nesse ambiente urbano, não conseguem, muitas vezes, se encaixar naquela cidade que gostariam. E isso começa a fazer com que haja a chamada metropolização, que é, literalmente, um adensamento de cidades próximas e que estão em interdependência com uma cidade central. Isso, então, é que nós chamamos de metrópole e metropolização. Claro que isso foi de maneira muito rápida, faz com que a gente literalmente observe um crescente aumento dos problemas urbanos, ligado principalmente a trânsito, saneamento básico, coleta de lixo, entre outros itens que a gente pode puxar aqui. Olhem aqui, reflexo disso, muito similar a algumas cidades que vocês devem ter visto na mídia já, a região do Cabo, na África do Sul. Veja que mostrei para vocês uma primeira imagem muito bonita, muito pitoresca, mas que também na mesma localidade apresenta problemas. Isso é uma das coisas que a gente deve observar bem na mídia. Às vezes, a gente tem imagens que mostram apenas algumas áreas e que dificilmente não existem problemas se você for pesquisar bem. Mais uma atividadezinha para que você execute com atenção, ligada à parte de urbanização. Vamos marcar agora a alternativa incorreta. Então, nós temos na letra A, que é uma análise para que a gente tenha observação de que fica difícil imaginar o tamanho do continente africano e a sua regularidade de distribuição de pessoas. Letra B, que até 2030, 83% da população será urbana. Letra C, que o êxodo rural foi pequeno, não foi graças a esse êxodo rural que você tem uma concentração urbana. E letra D, que esses problemas ligados à rápida urbanização fazem com que a gente tenha literalmente dificuldade e um dos problemas acentuados é o saneamento básico. Vamos lá, alunos?
Então, alunos, vamos ver a nossa execução. A incorreta é: o êxodo rural foi pequeno e as cidades se estruturaram pela metropolização. O restante da frase até está correto, mas o começo foi pequeno, não. É intenso o êxodo rural. As demais estão completamente perfeitas. Letra A: é irregular a distribuição no continente. Sim, 83% é previsto pela ONU. E um dos problemas ligados à estruturação dessa rápida urbanização é, obviamente, o saneamento básico. Dentro de outras questões que a gente pode puxar do continente africano, nós temos os conflitos falados já no início do nosso encontro de hoje. Um dos conflitos que a gente pode suscitar, porque são vários no continente africano, já que são 600 idiomas, são várias metodologias de vida, nós podemos oficialmente identificar como sendo o apartheid. É um dos conflitos mais famosos, foi um conflito extenso, ele vai de 1948 até 94, e ele literalmente identificou como sendo escrito uma discriminação entre as pessoas que moravam principalmente na África do Sul. Dessa situação, deste período histórico, uma pessoa levanta-se e é o ícone conceituado dentro dessa metodologia e que foi literalmente o primeiro presidente negro da África do Sul. Foi Nelson Mandela. Ele se ergueu e junto com várias pessoas lideraram um movimento para terminar com esse período triste da história sul-africana. Aqui algumas imagens, Nelson Mandela à direita, aqui já como sendo presidente da África do Sul, e aqui uma situação bem difícil, bem complicada e triste, mostrando o posicionamento das pessoas perante essa questão de não aceitação de identificação, o que tornava o convívio sul-africano bem complicado. Além desses conflitos, obviamente, nós temos muitas outras situações conflituosas na África do Sul. Muitas operações e a ONU, das 14 operações ligadas à paz existentes no mundo hoje, tem 7 no continente africano. Isso, logicamente, tentando estabelecer um acordo entre a população civil, que a gente já falou, que luta por uma disputa de poder interno, infelizmente decorrente daquela colonização europeia. Mais uma atividade aí para vocês, alunos. Vamos pensar um pouquinho sobre apartheid. Eu quero que vocês conceituem o apartheid agora.
Aí, alunos, vamos ver o que vocês conseguiram conceituar a partir da explicação. O apartheid, vamos ler lá, pode ser traduzido do Afrikaner como sendo literalmente uma separação. Então, foi criado, logicamente, pela elite branca, que controlava a África do Sul e queria estabelecer esse mito da superioridade e fez com que, literalmente, houvesse uma separação entre determinadas pessoas. Então, as pessoas teriam lugares determinados para morar, teriam casas determinadas e também, além disso, fez leis segregacionistas, ou seja, na Constituição deles estavam escritas leis que literalmente separavam as pessoas dentro desse território sul-africano. Continuando lá, uma das frases que eu acho interessante é de um embaixador etíope que fala muito sobre essa questão do apartheid. Essa questão é muito identificada e nesta frase eu acho que fecha sobre essa situação triste da nossa história do mundo em termos gerais. Então, mais do que em qualquer momento do passado, a África está pronta para desempenhar seu papel na busca pela paz e estabilidade no continente e possui os recursos necessários para ser um bom aliado nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança para a realização desse objetivo. Então, esse embaixador, ele mostra literalmente uma das coisas que eu acho que a gente deve gravar do território africano como um todo. É um território com problemas, o que acontece com todos os territórios pelo mundo, mas que busca sua organização, busca o alcance da paz com desenvolvimento. Para finalizar, vamos observar os nossos itens mais importantes de hoje. Então, nós falamos sobre regionalização, identificamos as características gerais, vimos setores econômicos, identificamos alguns probleminhas econômicos e finalizamos com conflitos africanos. Assim, temos uma noção geral de como funciona a África subsaariana. Até a próxima, alunos. Até mais.